Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Pastora Renata Vasconcelos. Linda, maravilhosa, minha esposa. Já apertou 10? Nem comecei ainda. Graça e paz, amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler do 41 até o 46. Eu não vou poder esperar muito não, igreja, porque não tem tempo. A palavra de Deus fala assim, 1 Reis 18, do 41 ao 46. Então Elias disse a Acabe: suba e vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de uma abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: vá e olhe para o lado do mar. E ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E ele assim fez por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo o céu se escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Bom, como, pastor? Jezreel. Querido, querida, que palavra que o Senhor ministrou ao meu coração aqui. Mas para você entender, aqui quando Elias fala com o menino para ir lá e ver se tem alguma coisa vindo do mar, essa mensagem ela começa lá no capítulo 18, lá no capítulo 16, não precisa abrir sua Bíblia. O contexto dessa mensagem era que, imagina que ela tem até um ditado popular que fala: tá ruim, pode piorar, não é verdade? E foi assim naquela época. Vinha um rei, aí a Bíblia fala assim: ele foi o pior até hoje. Lá no capítulo 16, primeiro livro de Reis. Aí daqui a pouco outro rei, pior do que o primeiro. E vinha outro rei, era uma sucessão de reis ruins. Até a chegada de Acabe. A Bíblia fala que Acabe foi o pior de todos. E pior ainda porque ele se casou com Jezabel. Não sou eu que estou falando não, a Bíblia fala isso. E aí, naquela época era uma época de quê? Idolatria. Uma época de conspirações, uma época de maldade. E aí Deus mandou o profeta para alinhar o rei. Ó, Acabe, não vai chover não. O Senhor manda te dizer que não vai ter chuva. A terra vai passar por uma grande escassez. E foi assim. A terra passou por uma grande escassez. Até que chegou o dia que nós acabamos de ler aqui. O profeta falou assim: agora vai lá e avisa ele, para preparar tudo, porque tem sinal de uma grande chuva. Oh, aleluia. E como explicar o agir de Deus? Impossível em 6 minutos. Aleluia. Pastor Rodrigo falou que eu vou ficar 15. Glória a Deus. Não dá para explicar, sabe por quê? Gênesis capítulo 1, nós vemos um Deus reto e direto. A terra era sem forma e vazia. E aí Deus fala: haja luz e houve luz. Reto e direto. Aí mais um pouco, em Gênesis 6, a gente vê a história de Noé. Noé, vou acabar com a terra. A maldade chegou às minhas narinas e não está legal, Noé. Mas você é justo. Então constrói uma arca desse tamanho, dessa madeira, desse jeito. E daqui a pouco, quando tiver tudo pronto, tu vai entrar você, tua família e os animais. Explica isso. Eu tenho que conviver com um monte de animal e ter que construir uma arca sem uma chuva, sem um dilúvio.
Vai entender isso. Mas aí a gente vê um Deus que dá decretos e cumpre decretos. Por quê? Porque ele falou que ia ter dilúvio. Noé foi lá, construiu a arca sem uma gota de chuva de dilúvio. Mas ao final teve dilúvio, porque o mesmo Deus que manda decreto cumpre. Logo em seguida a gente vê um Deus de promessas, pastores. Que promessas são essas? Abrão, tá muito bom onde tu tá, né? Tá muito confortável. Tu é rico, conseguiu algumas coisas, está no seio da tua família, está numa terra boa, mas sai. Larga tudo, inclusive a tua parentela, e vai para uma terra, eu não vou te falar agora não, daqui a pouco eu te falo. É um Deus de propósitos. Assim se cumpriu na vida de Abrão, inclusive, Abrão, a tua mulher que não pode ter filho, e já está velhinha, junto contigo, vai ter filho. Que Deus de propósito é esse? Mas Abraão, agora, você não vai ser pai só de Isaac, não. Você vai ser pai de multidões. Mas Abraão, eu quero te contar um negócio. Sabe esse filho que eu te dei? Agora sobe lá e me dá como holocausto. Mas que isso? Como vai explicar o agir de Deus? É esse filho que eu te dei, agora tu me dá. Aí Abraão subiu, preparou tudo lá no Moriá, e tudo lá bonito. Daqui a pouco vem com a machadinha. Precisa mais não. Como vai entender isso? Me explica. Não, nem eu consigo. Nem você, acredito eu. Porque Deus não se explica, Deus se vive. E aí, vem Isaac. Depois disso, vem Jacó. Pensa num cara que engana até o pai. É ele. Enganou o pai, fugiu de casa. Tá acabando. Fugiu de casa. E aí pensou que ia enganar o sogro. Só que aí, né? Todo malandro tem um dia que é enganado. O sogro falou assim, aqui não é assim não. Trabalhou? Agora tu vai ter quem tu não quer. Trabalha mais para tu levar quem tu quer. E aí, o enganador passou a ser trabalhador. Vai entender isso, mas o que eu acho mais bonito no agir de Deus é que quando Deus pega Jacó e tem um encontro com ele em Peniel, Deus muda caráter. E aí, aquele homem que adorava enganar todo mundo, agora luta com anjo. Aquele homem que adorava ter alguma coisa de vantagem, agora aprende a trabalhar. E aquele homem que antes se chamava Jacó, agora se chama Israel. Porque Deus, quando tem um encontro verdadeiro, Ele muda caráter. Eu poderia ficar aqui até amanhã explicando o agir de Deus. Não pode, né, pastor? Mas vamos ficar só em Gênesis. E aí a gente vê José, de escravo a governador. Me explica. Me explica isso. E aí depois vem Jacó querendo dar a bênção da primogenitura a Manassés. E José fala assim, não, pai, o menor é Efraim, o maior é Manassés. Aí eu imagino Deus lá de cima. José, tu pode ter sido escravo, agora tu é governador, mas quem sabe o que libera a bênção sou eu. José, deixa eu te falar, é do jeito que eu quero. Cruza os braços, Jacó, e o menor virou o maior, e Efraim ganhou a primogenitura. Vai explicar o agir de Deus. Vai explicar 14 anos da Igreja Batista em Luxemburgo. Vai explicar aquele menino que saiu lá de Uberlândia, com o sonho de ganhar nações pelo futebol. Chegar lá em Portugal e Deus mudar toda a trajetória. Deus fala assim, não é do teu jeito, é do meu. Tenho para ti nações, mas é com a minha palavra.
É com a unção que eu te dou. E ali começa um grande ministério que vem para Luxemburgo com alguns sonhos e projetos. E aqui tem uma carreira, uma trajetória meteórica lá na época da vila. Mas essa trajetória foi parada por um tempo de seca. O tempo de seca chegou. Mas o Senhor manda agora a gente olhar para os sinais. Sabe por quê? Porque a seca não dura o tempo todo. Seca é tempo de alinhamento. Seca tem seu tempo certo de começar e o tempo certo de terminar. E o que é que o Senhor nos convida a olhar para os sinais? Porque aquele profeta falou, vai lá e olha para os sinais, e olha para ver se vê alguma coisa. E o menino foi 7 vezes e voltou e não viu nada. Mas na 7ª vez eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Porque muitos pensaram que a seca ia durar o tempo todo, pastor. Mas eu vejo sinais. Sabe por quê? Satanás nos convida a ficar olhando para o passado, quando Deus já jogou no mar do esquecimento. Deus nos convida a olhar para o presente. O que você vê no presente? O que você vê no presente, pastora? Eu vejo o ministério de pé. Eu vejo as crianças de pé. Eu vejo os jovens de pé. Eu vejo as mulheres de pé. Eu vejo os homens de pé. Eu vejo o louvor de pé. Eu vejo o convívio de pé. Eu vejo a limpeza de pé. Eu vejo tudo de pé. Tá de pé. É sinal de uma grande chuva. Ei, querido, ei, querida. Ah, pastor, continua pregando a palavra. Continua levando aquilo que Deus te deu. Porque o cajado está na tua mão. Que você pregue e viva, dentro e fora do altar, aquilo que o Senhor te confiou. Há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe por quê? Quando olharem para você e para essa igreja daqui a 14 anos, vão saber que o agir de Deus não se explica, mas se vive. Igreja querida, se você está aqui, entenda algo. Persevere como foi pregado aqui quarta-feira passada. Não pare, não desista. Eu não sei se você está passando um tempo de seca, ou se você já passou pelo tempo de seca. Eu não sei qual foi o decreto que foi dado na tua vida, mas o nosso Deus faz do maconheiro pastor de ovelhas. O nosso Deus muda diagnóstico de médico. O nosso Deus faz dessa terra seca manancial. Eu quero te dizer algo nessa noite e profetizar sobre a tua vida. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais, porque o melhor de Deus já veio através de Jesus Cristo, mas que Ele envie sinais, sinais para a tua vida, sinais para a tua família, que você venha ter ouvidos abertos e olhos abertos, porque eu já posso ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, e é sinal que tem chuva, e é sinal que tem chuva, chuva para mim, chuva para a tua vida, e chuva abundante para essa igreja, porque é o Deus que manda sinal, manda chuva. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Lutas e problemas querem te fazer parar.
tua vitória.